Pode pôr. Recording in progress. Você vai me apresentar ou eu me apresento? Se apresenta ali. Agora eu estou tentando achar o... Deixa eu apresentar. Então, hoje, pessoal, nós vamos ter uma apresentação feita pelo Ari. Ele tem alguma ajuda que ele vai explicar daqui a pouco, tá ok? E vai ser muito interessante. Ari, olha, você está com a palavra, Ari. Estamos prontos a ser encantados por você. Vamos lá. Claro que sim. Então, eu quando eu tive a ideia de fazer a palestra... Wagner, você consegue colocar todo mundo no mudo? Fora eu? Não. Porque se eu não colocar consigo, todo mundo no mudo, você também vai ficar no mudo. Tá, então coloca todo mundo no mudo e eu desmudo aqui. Peraí, deixa eu Eu acho que é a tentar. Lúcia que está fazendo barulho aí. Peraí. Deixa eu... Já te coloquei no mudo ali. Bom, a Débora está aí? Não vi a Débora aí. No Natal, a minha sobrinha Débora falou que tinha um podcast do Nietzsche. E me mandou o link e eu comecei a assistir. Gostei da ideia, gostei do assunto. E tem um amigo meu que ele fez mestrado em filosofia na USP e está fazendo doutorado e a tese dele é sobre o Nietzsche. Aí eu falei com ele se ele poderia fazer uma palestra para o grupo, etc. Ele já até participou de algumas palestras aqui. E ele falou que poderia fazer. Mas depois aconteceu um problema, não sei por que, a gente brigou. É uma coisa difícil de acontecer comigo, as pessoas brigam comigo, eu não sei por quê. E ele acabou desistindo de fazer a palestra, mas eu já tinha me comprometido com o Wagner, eu falei, Wagner, eu faço a palestra. E só tinha um problema que eu não entendo nada assisti uns podcasts e tal. Mas com o ChatGPT, em uma semana eu vou entender tudo de Nietzsche. Wagner, coloca todo mundo no mudo, por favor. Tem alguma coisa fazendo ruído aí. Não sei se é de alguém ou se é daqui do computador. Está escutando o barulho ou não? É a Lúcia que aparece de vez em quando aqui, então acho que ela é suspeita. Pronto, Ari. Está tudo em ordem agora. Continua com barulho. Sei lá o que é. Onde é que eu estou? Ari, o seu celular está ligado? Entendeu? O seu celular está ligado? Agora sim. É porque dá eco, às vezes eu acho que é por causa do celular. Não, mas eu só estou com o som do celular. Estou sem outro som. E o meu celular estava no mudo, estava dando eco também, estava dando barulho. Bom, aí eu resolvi fazer a palestra e preparei. Então, a palestra teve a participação do ChatGPT e eu espero que vocês me perdoem a minha ignorância no Nietzsche.
Quer dizer, a ideia é dar uma introdução e, portanto, eu também não conheço muito, tive que decifrar os temas e vou dar uma de Roberto aqui. Eu investiguei para apresentar. Bom, a primeira coisa é isso, um disclaimer. Segundo Nietzsche, não existem fatos, apenas interpretações. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vê um fato, você acha que é aquilo, mas não necessariamente é, porque ninguém sabe qual é o fato. É uma interpretação. Então, essa apresentação do Nietzsche não vai ser uma apresentação do Nietzsche, vai ser a minha interpretação do Nietzsche. E a outra coisa que é importante também é o seguinte, o Nietzsche, em si, ele tinha uma visão do mundo, mas era uma interpretação dele. Então, já começa com o pé atrás, né? Quer dizer, tudo que nós estamos vendo são apenas interpretações de fatos que ninguém sabe quais são os fatos, na verdade, nem existem. Eu vou dar um apanhado inicial sobre o século XIX, para entender o que estava acontecendo na época que o Nietzsche escreveu. A primeira coisa foi a Revolução Francesa, no final do século XVIII, e que mudou completamente o mundo, né? A nobreza foi gradativamente substituída pela burguesia. Então, as relações entre as pessoas mudou. Houve um avanço muito grande na ciência e tecnologia. Foi inventada a lâmpada elétrica, o fonógrafo, o telefone, o motor a combustão, a máquina a vapor, e isso causou uma revolução industrial, que também criou o mercado de massa, que acabou substituindo o artesão pela indústria. E, finalmente, Darwin publicou A Evolução das Espécies, mostrando que o homem não tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas evoluiu de outras espécies. Dentro desse mundo, vou falar um pouco sobre o que aconteceu na vida de Nietzsche, para situar o Nietzsche na sua obra. Ele nasceu em 1844, na Alemanha. O seu pai era pastor protestante. E não só o pai dele era pastor protestante, mas os dois avós dele, ou seja, o pai do pai e o pai da mãe, também eram pastores protestantes. Então, ele foi criado num ambiente religioso, ele era muito religioso como criança, e gradativamente ele foi perdendo essa fé. Então, acho que essa criação dele dentro da fé cristã, que depois ele abandonou, eu acho que influiu bastante na personalidade dele, na vida dele, e, consequentemente, na obra dele. Em 1846, nasceu a sua irmã Elizabeth. Essa irmã dele foi muito importante na vida dele, porque ela não só acolheu ele muitas vezes, como quando ele ficou louco, como vamos ver a seguir, depois que ele morreu, ela cuidou da obra dele. E ela que levou a obra dele para o Partido Nazista. Em 1849, faleceu o pai dele. E o pai dele faleceu de uma doença meio estranha, que o pessoal dizia que teve um miolo mole, ficou meio... Não sei se ficou maluco, ou perdeu a consciência, uma coisa meio estranha. E isso não só afetou ele, porque a vida dele, né, com 5 anos ele perdeu o pai, como criou esse trauma de uma doença da família. Para complicar mais ainda, 1 ano depois faleceu o irmão dele, de 2 anos de idade, também numa coisa que ninguém entendeu, mal explicado. Então, o Nietzsche tinha esse trauma de uma doença que levasse à morte. Ele também tinha uma doença
muito forte, ele tinha muita dor de cabeça, ele às vezes passava semanas sem poder ir na escola por causa da dor de cabeça dele. De 1864 a 1869, ele estudou filologia clássica. Alguém sabe o que é filologia, Ivan? Sei sim. Filologia é o ramo da ciência que estuda a origem, a formação e o significado das palavras. Eu acho que é isso. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Então, filologia é a origem das palavras, dos textos, e a filologia clássica estuda as línguas, o latim e o grego. Então, o Nietzsche se debruçou sobre aquelas obras dos filósofos gregos, e não só devorou as obras, como estudava o significado, a interpretação. Então, ele estudou profundamente os filósofos gregos. E, em 1869, ele foi nomeado professor de filologia na Universidade de Basileia. Ele tinha, portanto, 25 anos, e foi uma coisa assim meio fantástica, porque o cara recém-formado passou a ser um professor, quer dizer, equivalente a um catedrático da USP hoje, quer dizer, uma coisa difícil, foi uma coisa muito marcante na vida dele, e ele passou a ser um cara prestigiado, né, como professor de filologia da universidade. Nesse ano também, logo que ele entrou como professor, ele conheceu o Richard Wagner. O Nietzsche, ele era pianista, quer dizer, tocava piano muito bem. Aliás, o pai dele tocava piano muito bem, inclusive, além de tocar o piano, ele era muito bom na improvisação. E o Nietzsche pegou esse talento. Então, ele não só tocava bem piano, como ele improvisava muito bem. E isso também influenciou bastante a vida dele, porque ele, através até da amizade que ele teve com o Wagner, não o nosso Wagner, o outro Wagner, ele passou a idolatrar a música. A música, para ele, como a gente vai ver depois, era uma coisa que fazia parte da vida. Em 1883, ele deixou a carreira acadêmica, principalmente por motivos de saúde, e passou a morar na Suíça, numa cidadezinha chamada Sils-Maria, que tinha um clima mais adequado à vida dele. Em 1889, portanto, com 45 anos aproximadamente, ele teve um colapso mental e ficou catatônico, quer dizer, ele falava, tal, mas ele perdeu todas as faculdades mentais, obviamente não podia escrever, falava alguma coisa, mas às vezes tinha acessos, e morreu em 1900. Quer dizer, de 1889 até 1900, 10 anos, 11 anos, ele ficou praticamente vegetando. Agora, o que está aparecendo aí, não tenho a mínima ideia. O que será isso aí? Você deve ter ativado a tua canetinha no canto esquerdo embaixo. Eu? Não. Sim. Então foi Nietzsche. E como é que eu desativo isso? Eu acho que tem uma borrachinha, não tem, do lado? Clica na canetinha, acho que a canetinha abre um pop-upzinho. Isso, olha lá, tá vendo? Caneta, marca-texto, para lá. E tem a opção de apagar. Borracha. A última ali. Você pode apagar toda a tinta que está aí, a última, não sei se você... Mas olha, não ficou feio, Ari. Acho que você podia não, seguir. Tá bonito.
Já que aqui é um grupo de arte, Não atrapalha nada. até ficou decorativo, né? Com uma arte. Original. Ótimo, Ari. Pode seguir. Vai ver que é o espírito de Nietzsche que caiu aí. Engraçado. Porque, inclusive, se eu clicar aqui... Ari, segue, Oi. sem problema. Como? Não tenho mais seta aqui. Eu não Para tenho mais... seta, você tem que colocar no apontador a laser. Olha, entra na canetinha de novo, lá em cima tem apontador a laser. Tá. Isso. Não estou nada. Agora, não só não funciona a seta, como não funciona o... Ari, você tem que formato. apagar risco por risco. Você tem que ir passando a borrachinha nos riscos. Olha, mas ficou tão simpático, todo esse monte de risquinho, Ari. Segue em frente. Deixa eu te explicar. arriscado, tá legal. Legal. Também gostei, só que eu não consigo avançar os slides, tem esse pequeno problema. Tira do só apontador. Aí, vai. Já avançou. Tá bom. Não, eu avancei no page down. Espero que funcione, porque o mouse ficou... É porque está no apontador. Tira daquela bolinha vermelha lá que você pode apontar. Tira fora. Clica de novo. Tirar fora? Hã? Clica Você tem de que novo. clicar. Clica de novo no mesmo lugar. Isso, pronto. Pronto, já clicou. Clicou de novo. Legal. Ainda bem que Entra lá tem de gente que novo e entende. clica. Não tem aquele negócio de entrar no meu computador aqui de longe? Agora que eu entrei na caneta. Não tinha na caneta, porque eu não estava arrastando. Ali, e se você clicar na flechinha, olha, na hora que aparecer o menuzinho, tem uma flecha para a esquerda e uma para a direita. Veja se dá para... Daí você sai da caneta. Vamos ver se consegue. Aqui, olha, essas flechinhas. A flechinha? Isso. A flechinha é a tela. Vai para um lado e para o outro. Bom. Vou falar dos principais conceitos da filosofia de Nietzsche. A filosofia de Nietzsche é uma crítica radical à moral vigente de sua época e às religiões, em defesa da vida plena, individualidade e criatividade. Está encerrada a palestra. Era isso que eu tinha a dizer. Alô? Estou no mudo? Não, tá dando para ouvir. Então, encerrei a palestra. Por quê? Porque era isso que eu ia dizer. A filosofia do Nietzsche é uma crítica radical à moral vigente em sua época e às religiões, em defesa da vida plena, individualidade e criatividade. Mas eu vou detalhar um pouco mais. Então. Eu dividi os conceitos em dois: conceitos políticos e conceitos psicológicos. Então, os conceitos políticos, o primeiro é o seguinte: não existem fatos, apenas interpretações. Essa é uma questão que já teve muito circulando na filosofia. Não sei se vocês conhecem a alegoria da caverna, do Platão. Ivan, quer falar a alegoria da caverna? Eu acho que é bem conhecida, não, Ali. É que Alguém não conhece? Alguém? Fala aí, Ivan. Eu não conheço. Eu conheço. Então tá. Fala, Ivan, que a Mária não conhece.
É porque Platão relatava que, na verdade, existia uma caverna e as pessoas moravam na caverna, e aquelas sombras se refletiam para fora da caverna. E a apreensão da realidade para aquelas pessoas que estavam para fora da caverna, aquela realidade que era vivida pelos habitantes da caverna, eles nunca teriam condição de acessar a luz do sol. Assim como quem via aquelas sombras saindo também não tinha uma interpretação sobre a vida que eles levavam. Eu tentei resumir assim, mas, por favor, complementa isso, que é um negócio muito complicado para a gente. Não, a ideia é, segundo Platão, o que as pessoas veem não é o mundo real, é o que elas veem pela sua percepção. Porque o mundo real é o mundo das ideias, que as pessoas não sabem, só os iluminados, como Platão, sabiam qual era o mundo das ideias. Essa foi a primeira questão de fato, realidade com interpretação da realidade. O Kant, que era um filósofo alemão, ele definia que uma coisa era a coisa em si, que era muito difícil das pessoas chegarem a entender o que é a coisa em si. Ela existia, mas as pessoas não conseguiam perceber. O Schopenhauer escreveu o livro mais famoso dele, mais conhecido, é O Mundo como Vontade e Representação. E, segundo Schopenhauer, ninguém sabe o que é o mundo. O mundo, para as pessoas, é a representação que elas têm do mundo na sua cabeça. Então, dizer que uma coisa é assim ou é assado, ninguém sabe. O que as pessoas sabem é a representação, quer dizer, as pessoas acham que a representação do mundo é o mundo. Já o Nietzsche concluiu e falou assim, não existem fatos, apenas interpretações. Quer dizer, não dá para você chegar a essa realidade, essa coisa em si. Isso não existe a verdade, é tudo interpretação. O Nietzsche complementou dizendo que o seguinte, o importante é você ter a dúvida, será que as coisas são assim mesmo ou não são? Né? Ali, a apresentação caiu fora, saiu. Não, para mim está. Não, a minha não. Não, nós estamos vendo. Isso. Desculpe. Quem falou que caiu? Não saiu, não. Para mim, não saiu. Quem? Pra mim Wagner também não. falou? Wagner? Aqui E não eu? saiu também, não. Tá Acho que certo, caiu para confusão minha. você. Porque aqui para mim está, estou falando no celular. O que acontece é que tem que entender, não tem só interpretação. É a interpretação do amigo que caiu. Gato. A interpretação Gato, dele. Gato, Essa é a interpretação dele. Gato. Oi. O som está muito ruim. Mas o que você quis dizer é que é a interpretação do Nietzsche, né? É isso? Não, a interpretação de quem disse que tua palestra tinha caído. A interpretação do Wagner que caiu. Fiz uma brincadeira. Entendi. Ele falou que a tua palestra caiu, eu disse que não caiu. É a interpretação Wagner, não dele caiu. que caiu. Você que está achando que caiu, mas não caiu. Isso, é a interpretação dele. Capite? Então vamos lá. Seguindo aí. Bom, o Nietzsche escreveu um livro que é A Genealogia da Moral. Como eu já disse antes, ele tinha muita implicância com a moral, talvez por influência da educação religiosa que ele teve. Então, ele questionava a moral existente na época. E uma coisa que ele disse é o seguinte, a moral não é o valor absoluto. A moral é alguma coisa que evoluiu historicamente. Então, a moral começou de uma forma, depois foi evoluindo. Por exemplo, no início, não existia moral.
existiam os guerreiros, os vencedores, os nobres. E para essa classe, digamos, o conceito que existia era bom versus ruim. Quem era o bom? O bom era o vencedor. O ruim era quem era fraco, era o perdedor. Então, eles não se preocupavam muito. O bom são eles, o ruim é os outros. Só que isso começou a evoluir com a moral dos escravos, que o Nietzsche identificava muito com a moral cristã. E a moral cristã, a moral dos escravos, mudou e passou a gerar os conceitos de bom e mal. Quem era o bom? Era a pessoa, o escravo. Quem era o mal? Era a pessoa que oprimia o povo. Então, essa moral passou a existir. Quer dizer, não entendo muito do cristianismo, mas, pelo que eu sei, os ricos não vão para o reino dos céus. Quem vai são os pobres, os sofredores. Então, houve uma inversão da moral, onde antes era bom versus ruim, e passou a ser bom versus mal. E foi criada uma outra coisa, que é a má consciência, ou seja, a culpa. Se você não seguir a moral vigente, você passa a ser errado. Isso gerou a culpa. Então, as pessoas passam a ter culpa, né, de não seguir as regras, etc. Regras essas que foram ditadas pelos sacerdotes, quer dizer, pelos padres, pela igreja, etc. E criaram o ideal ascético, que diz o seguinte: se você for bom no sentido de não pecar, não fazer nada de errado, você vai ter o reino dos céus, você vai ter o paraíso na eternidade. E o Nietzsche era violentamente contra esse conceito, porque ele dizia que isso ia contra a própria vida. A vida devia ser vivida na Terra, onde você está. A única vida que a gente conhece é essa que a gente vive. Então, você tem que aproveitar essa vida do jeito que ela é. E com isso, gerou esse conceito de você não esperar uma vida futura. Ou seja, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. Bom, o terceiro conceito é o conceito que Deus está morto. Nietzsche disse: Deus está morto e Deus não existe. Ou seja, ele não questionava a existência de Deus. O conceito dele era o seguinte: a igreja, com a publicação da Evolução das Espécies de Darwin, e o avanço da ciência, ficou demonstrado que não foi Deus que criou a Terra. Portanto, Deus não podia mandar, as religiões, no mundo como era antes desse conceito. Então, o conceito dele é que a igreja ia perder o domínio que tinha sobre a época, sobre a moral, etc. Vamos falar de conceitos psicológicos do Nietzsche. O primeiro conceito que ele tem é vontade de poder, e também é traduzido por vontade de potência. Essa era uma questão que também circulava na filosofia, e Schopenhauer, que escreveu aquele livro, O Mundo como Vontade e Representação, para Schopenhauer, a vontade é a essência fundamental da realidade. Para Schopenhauer, a vontade era um cego robusto carregando um aleijado que enxerga.
Ou seja, era uma coisa meio autônoma, né? Quer dizer, não era controlada. O cego andava e o aleijado enxergava, mas era uma coisa, vamos dizer assim, instintiva, mais do que uma vontade consciente. Nietzsche definiu que a vontade de poder é a motivação básica de todo ser vivo, incluindo os seres humanos. E ele dizia o seguinte: essa vontade de poder não é necessariamente a vontade de mandar nos outros, mas é a vontade de sobreviver, de crescer, de se expressar e de dominar. Eu acho que isso pode ser comparado às pulsões do Freud, mas a questão do Freud eu vou abordar numa outra palestra que eu vou marcar com o Wagner no outro dia. Nietzsche dizia que tem dois conflitos básicos no ser humano, que é o conflito de Apolo e de Dionísio. Apolo era um deus grego das artes, da música, da medicina, da racionalidade. E Dionísio era um deus grego que o Ivan conhece como Baco, que é o deus do vinho, das festas, do teatro e da alegria. Então, para Nietzsche, o grande conflito humano é o conflito da razão com a emoção, com os desejos íntimos de cada um. Se a gente comparar Nietzsche com Freud, a gente pode dizer que Nietzsche tinha o Apolo e o Dionísio, e ele colocou um terceiro elemento, que era a moralidade, que devia arbitrar o que se podia fazer ou não. E Freud criou esses mesmos três elementos, só que para a mente humana, né? Para a psicologia. Ele criou o ego, que é o racional, o id, que é a impulsividade, e o superego, que é a moralidade. Então, esses três elementos que estavam no Nietzsche, eu acho que foram utilizados pelo Freud. O Freud certamente lia muito, conhecia Nietzsche, e o Freud não dava muita dica de onde tinha surgido os elementos que ele usava nas suas teorias, mas tem relação esses três elementos. O outro conceito é o conceito do amor fati, que está ligado ao eterno retorno. Amor fati quer dizer amor ao destino em latim. O que o Nietzsche queria dizer com isso? Ele dizia que você tem que amar a vida como ela é. Amor ao destino, quer dizer, amar, a vida tem alegrias, tristezas, momentos bons e ruins, você tem que viver a vida como ela é, né? Lembra-se que o Nietzsche era contra o ideal ascético. Não, você tem que ser bom, porque numa próxima vida você vai ir para o paraíso. E o eterno retorno era uma experiência mental que ele propunha, que era o seguinte: imagina que você vai ter que viver a sua vida inteira na eternidade. Quer dizer, a sua vida vai passar de novo da mesma forma como ela aconteceu. Não é uma vida ideal, não vai melhorar, ela vai ser igual. O que você quer? Como é que você vê essa vida, se você tiver que viver essa vida pela eternidade? Vou colocar uma pessoa aqui declamando um trecho do livro do Nietzsche. E se um dia um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como a vives e sempre viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. Não haverá nela nada de novo. Cada dor, cada pensamento, tudo que há de pequeno em tua vida há de retornar. Tudo na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, esse instante e eu próprio.
o demônio, o eterno relógio da existência, reiniciará outra vez a contagem do teu tempo e do tempo das tuas desgraças. Não te lançarias ao chão rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio? Não, não. Responderias medrosamente que nunca te disseram algo mais divino? Diga, nunca te disseram algo mais divino? Mentirias que queres para sempre a tua própria desgraça? Vê bem, se disseres que sim, estarás apenas piorando a eternidade. Bom, epílogo, vou fazer alguns comentários gerais sobre Nietzsche e a sua filosofia. O Nietzsche escreveu esse livro, Ecce Homo, em 1888, ou seja, um ano antes dele pirar completamente. Era uma autobiografia dele, contando todas as suas obras e por que ele escreveu, comentando as obras. E a obra é dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo é Por que sou tão sábio? Segundo capítulo, Por que sou tão inteligente? O terceiro capítulo, Por que escrevo livros tão bons? E o quarto capítulo, Por que sou um destino? Quer dizer, o Nietzsche não... A modéstia não era uma das suas qualidades. Bom, agora eu queria colocar um depoimento do Bertrand Russell sobre o Nietzsche. He condemns Christian love because he thinks it is an outcome of fear. It does not occur to Nietzsche as possible that a man should genuinely feel universal love, obviously because he himself feels almost universal hatred and fear, which he would fain disguise as lordly indifference. His noble man, who is himself in his daydreams, is a being wholly devoid of sympathy, ruthless, cunning, cruel, concerned only with his own power. King Lear, on the verge of madness, says, I will do such things, what they are yet I know not, but they shall be the terror of the earth. This is Nietzsche's philosophy in a nutshell. E para encerrar, eu fiz uma pergunta metafísica ao ChatGPT. Nietzsche teria gostado dos Beatles? Ele me respondeu isso. Palavras textuais do ChatGPT. Não há evidências claras de que Nietzsche tenha mencionado os Beatles, pois ele viveu muito antes do surgimento da banda. Veja que interessante. No entanto, podemos tentar fazer algumas inferências. Nietzsche valorizava a criatividade, a vitalidade e a arte como afirmação da vida. Os Beatles são considerados a banda mais criativa e influente da música popular. E suas canções abordam temas como amor e liberdade, temas alinhados com os valores de Nietzsche. John Lennon certamente foi bastante influenciado por Nietzsche, pois, além de ser um defensor da liberdade e da arte, era um crítico da religião e da moralidade tradicional. Então, para encerrar, uma musiquinha do John Lennon para o Nietzsche. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again.
concept by which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. I don't believe in Hitler. I don't believe in Jesus. I don't believe in Kennedy. I don't believe in Buddha. I don't believe in mantra. I don't believe in Gita. I don't believe in yoga. I don't believe in kings. I don't believe in Elvis. I don't believe in Zimmerman. I don't believe in Beatles. I just believe in me. Yoko and me. That's reality. The dream is over. What can I say? The dream is over. Yesterday I was the dream weaver, and now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you'll just have to carry on. The dream is over. I'd like to live to ripe old age. Bom, vamos fazer agora um debate. Então, quem quiser se inscrever, levanta a mão do Zoom. A palavra vai ser concedida na ordem, que o Zoom já coloca na ordem, e cada um terá 5 minutos para falar. Roberto. Oi, Ari. Fala. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pela tua apresentação, que certamente foi muito abrilhantada pelo Ivan. Não fosse ele, não seria tão boa. A segunda coisa, eu queria falar o seguinte, eu queria te perguntar, o Nietzsche teve influência na política nazista? Excelente pergunta. Obrigado. Um negócio só. Eu não sei como que eu tiro essa mãozinha aqui. Bom, eu tiro aqui.
Boa. Você clica lá nos 3 pontinhos onde aparece o Roberto, e daí você fala para o lower hand. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Legal. Essa pergunta é muito boa. O Armando Nietzsche, ela teve uma influência muito grande. O tempo todo ele tinha muito contato com ela e com a mãe. A mãe faleceu um pouco depois dele pirar, em 1892, por aí. Então, durante 2 ou 3 anos, a mãe cuidava dele e depois o resto da vida dele, a irmã cuidou dele. E a irmã tinha um pequeno detalhe. Ela casou com um cara que era nazista, quer dizer, nacional-socialista e antissemita. Então, ela era bem tendenciosa. O Hitler, o Nietzsche certamente não era antissemita, não era nacional-socialista ou nazista. Ele, muito pelo contrário, porque ele não era a favor de ter um comando central da vida das pessoas. Em compensação, algumas coisas da filosofia dele, que era a questão da força, do poder, ele era contra a compaixão, ele achava que isso era moral dos fracos, ele tendia mais para a moral dos pobres. Mas certamente ele não era nazista e certamente a irmã tendeu a colocar ele como simpatizante dos nazistas. A irmã é uma coisa interessante. A irmã, que era 2 anos mais moça que ele, quer dizer, nasceu em 1846, ela morreu em 1935. Ou seja, ela não só viveu muito mais do que ele, como ela participou de toda a escalada do nazismo ao poder. Mais alguma pergunta, não? Ou alguma colocação? Eu ergui minha mãozinha aí, não sei se apareceu aí, não? Apareceu, mas o Wagner passou na sua frente, Ivan. Ah, tá bom, desculpa, então. Não, vai ele primeiro. Tá bom. Então, é mais uma colocação, assim, uma postura que eu quero fazer, porque você falou aí do Freud, né? O Freud, assim, caracterizou as pulsões humanas. Se não me engano, acho que era esse o termo que o Freud usava, né? Aquilo que a Igreja anteriormente chamava de pecados, né? Que seriam aqueles desejos que movem as pessoas, o Freud chamou de pulsões. O Nietzsche caracterizou esses desejos como aquilo que como alguma coisa positiva que move as pessoas, como uma força interior. Vamos lembrar que essas ideias foram primeiro apresentadas pelo William Blake. Quando eu fiz a palestra aqui, eu cheguei a comentar isso daí, da importância que o Blake, apesar de extremamente religioso e católico, dizia assim: quem não age, desejo não satisfeito, gera pestilência. Então, foi o primeiro assim, a entender essa coisa do desejo humano que tem que ser resolvido, né, ou sublimado. Posteriormente, quem conseguiu fazer uma síntese disso daí foi o Rudolf Steiner, né, que também trabalha com 2 conceitos antagônicos, assim, de bom e de ruim, e que ambos devem ser preservados. E na psicologia, o Jung, né? O Jung é quase contemporâneo nosso, ele trouxe muito além para poder fazer essa postura dessa coisa aí do desejo, né? Então, assim, achei bacana a tua palestra, porque eu acho que foi uma síntese que a gente vai costurando com outras palestras que já foram dadas, e era interessante, de repente, a gente ter alguma abordagem aí psicanalítica completa, né? Um tour na psicanálise, acho que também seria muito bacana para a gente fechar com esse tour filosófico que você nos propiciou hoje. Parabéns. Legal. Maria Eugênia? Maria Eugênia, liga. Ari, eu achei brilhante aí você colocar o John Lennon no final.
Você pode colocar a câmera, não? É que minha internet aqui não está muito boa, vai começar a ficar cortada a minha voz. Eu só vou dar um tchauzinho para vocês, mas vou ficar sem câmera, tá? Tá. Oi, vocês estão vendo? Não estou vendo nada. Tá ruim aqui. Tá. Eu coloquei a câmera, mas não tá aparecendo. Bem, eu achei brilhante você colocar o The Dream is Over depois da palestra do Nietzsche. Eu nunca tinha me tocado das correlações. Só aí falando sobre o nazismo, foi uma sacanagem o nazismo pegar o Nietzsche, né, e distorcer as palavras dele, né? Não que ele fosse uma pessoa muito boa, mas aí, o conceito de Übermensch dele não tinha nada a ver com raça superior, né? Era um conceito filosófico de autossuperação, de usar toda a potência, de estar sempre questionando os próprios valores e se abrindo para novas experiências, que ia fazer o homem se superar e ser um homem maior, superior, um homem além, né? Não tinha nada a ver com uma raça ser superior a outra. Então, foi uma maldade terem feito isso, né? Terem se apoderado dessa figura do Übermensch para falar de raça superior. E a outra coisa que é interessante é assim, ele era muito louco, mas ele escrevia de uma maneira bonita, assim. O Assim Falou Zaratustra tem algumas passagens que hoje em dia não iam passar jamais, porque são totalmente politicamente incorretas, mas são escritas de uma maneira muito bonita, muito poética. E a outra coisa é que eu, como católica, não consegui ler o Anticristo até o fim. É muito chocante, porque, mesmo não sendo uma pessoa praticante, a imagem de Cristo é muito forte para os católicos, né? É o que diferencia todas as religiões protestantes, e diferencia do judaísmo e tal, é o Novo Testamento, a figura de Jesus. Ele começa dizendo que a desgraça da humanidade foi o nascimento de Cristo. Então, no Anticristo, ele fala que todos aqueles valores de compaixão, de ter paciência com os defeitos, que tudo isso acabou com a humanidade, deu um atraso fabuloso, que é né, ele começa criticando tão duramente que, juro, quer dizer, eu não sei se eu conseguia ler agora, eu fui ler quando eu era adolescente e barrou. Daí eu tentei ler uns 4 anos depois, não consegui também. Já os outros livros também são fortes, mas não tem esse impacto que tem o Anticristo. Aliás, o cara é corajoso, né? O cara escreveu um livro que chama O Anticristo. No mínimo, é muito corajoso. Ele é muito polêmico, né? Eu acho que foi muito interessante você trazê-lo aqui. A modéstia não era o forte dele também. Não. Legal. Tuta, você não vai falar? Ari, não vou falar sobre o Nietzsche. Tuta, se você não falar, eu vou parar de te provocar. Não, eu não vou falar mesmo, eu não tenho nada para dizer sobre o Nietzsche. Nem contra, nem a favor? Nem contra, nem a favor. Como você está gripada, eu vou deixar passar. Fala, Roberto. Segundo você, segundo consta, o Nietzsche falou que Deus está morto. Eu queria uma pergunta pessoal a você. Deus alguma vez esteve vivo? Então, no sentido... Para você a pergunta. Para mim? Na tua opinião. Não, mas a palestra é sobre Nietzsche, não é uma palestra pessoal. Mas você... Não, foi mal. Pô, Roberto, assim você me encabula. Tá bom. Então, passo. Eu, pessoalmente, é uma questão de fé, né? É uma interpretação, digamos, minha. Eu acredito no Deus de Spinoza, ou no Deus do Einstein, que não é esse velhinho que entregou os 10 mandamentos para o Moisés. Não o Moisés daqui, o outro Moisés. Eu acho que aquele negócio do Moisés foi uma bolação do Moisés. Essa é a minha opinião. Ok. Wagner.
Olha, queria só comentar que é curioso que o Nietzsche, ele, enfim, ele fez uma comparação, você, com o mito da caverna. A minha percepção é que o Nietzsche vivia numa caverna dele. E ele via sombras, viam coisas que eram sombras ou lampejos da sua imaginação, e ele não conseguia olhar ou perceber uma realidade mais ampla. Ele não conseguia entender, por exemplo, de noite, olhando o céu, uma coisa maravilhosa, cheia de estrelas e tal, e isso, pelo jeito, não o comovia, né? Ele não conseguia, a arrogância dele, né? Essa é a minha percepção. Eu fiquei chocado com essa música do John também, né? A arrogância tão grande, né? De não imaginar que existe algo superior que é indefinível, né? Indefinível, né? E que nós chamamos de Deus, né? Como algo superior, criador. Opa! Algo superior e criador. Porque nós... Tem algum eco? Acho que o eco é meu. Eu volto daqui a pouco. Será que é Deus que está entrando? Alô? O eco não é meu, não, ali. Então, o eco é teu. Muito alto. Botei todo mundo no mudo. Bom, agora, Wagner, vamos lá? Se desmuta e fala isso. Então, olha, ali, eu fiquei impressionado. Ele, assim, o máxima expressão do materialismo, né? E a máxima condição de uma arrogância inacreditável, de não conseguir imaginar que tem algo, é querer racionalizar tudo dentro do nosso dia a dia, do nosso mundo, né? Um cara brilhante, obviamente, interessante e tal, mas, enfim, eu tenho dificuldade, como a Maria Eugênia falou, dificuldade de ficar ouvindo muito a respeito dele, né? Porque é muito contra o que eu acredito e tal, né? Mas eu acho que ele vivia, mito da caverna, ele vivia dentro da caverna e ele só via as imagens ou sombras e tal, e não conseguia sair e ver o mundo, principalmente de noite, né? Que vê essa maravilha do céu, que naquela época não tinha muita luz e tal, então o céu estrelado era algo maravilhoso, né? Ainda mesmo em noite sem lua, né? E ele não conseguia imaginar que tem um ser superior, né? Enfim, acabou criando tudo isso que a gente está aqui, nós, né? Enfim, é isso. Posso dar um pitaco, meu amigo Ari? Rapidinho, que tem fila aqui. É o seguinte, o Wagner já está apavorado com o Nietzsche. Mas Nietzsche não era um filósofo niilista. Eu não estou apavorado. Não, eu só não concordo. De forma... Tá bom, mas assim, você está achando ele niilista, né? Aí quando ele não era, porque o que ele pregava era que nós devíamos substituir os valores por outros valores humanos. Quando você vai lá para Kierkegaard, aí a coisa piora muito mais ainda, né? Mas eu também queria dar meu pitaco nesse negócio aí, citando um filósofo do interior de São Paulo, que dizia o seguinte, ó: eu não sei se Deus existe, mas se não existir, vai fazer uma falta danada. É isso. É isso. Legal. Fala, Arthur. Está no mudo. Boa noite. Parabéns, sua aula foi interessante.
Você sempre provocou a polêmica que você gosta de polemizar, visivelmente, mas foi um sucesso. Essa é a sua interpretação. Exatamente o é. Exatamente o é. Mas eu ia dizer o seguinte, que, assim, de um modo geral, filósofos são excepcionais escritores, são excepcionais pensadores, mas eles são totalmente destituídos de qualquer capacidade de observação. Não faz parte do mundo de um filósofo ter conexões que não sejam as internas. Então, assim, eu acho que Nietzsche é a expressão máxima disso. Não é? Quer dizer, ele veio com uma crítica aprendida, quer dizer, a crítica que ele traz é uma crítica de visível incômodo com os valores sociais, e ele se alija da vida social, inclusive. Não é? Quer dizer, ele não tinha condição de viver fora desse mundo interno dele, criticando o mundo externo. Então, assim, a minha sensação é que nós estamos falando de um indivíduo que só tinha conexões, um autista, que, sei lá, porque haveria vários diagnósticos para ele hoje, não é? Talvez um deles pudesse ser ou autismo ou esquizofrenia. Eu não sei qual foi a doença que ele teve, que me ilumine, por favor. Ninguém sabe. Mas ninguém foi uma sabe. doença mental, não foi? Foi uma doença mental. Tem várias especulações que que isso era uma coisa da sífilis, é possível, bem possível, porque ele era meio chegada a umas prostitutas, assim, é bem possível. Uhum. E também tem um histórico familiar, né? Quer dizer, o pai dele também morreu, uma coisa estranha. Na família também tinha um montão de gente maluco. Então, se você descobrir... Não vamos inferir, não infiramos. Se você me explicar o que aconteceu com o Syd Barrett, eu te explico o que aconteceu com Nietzsche. Eu não saberia te dizer. Sabe quem é o Syd Barrett, né? Eu suponho que Pink você Floyd, deve saber. Pink Floyd. O Pink Floyd, um dos caras do Pink Floyd, um belo dia pirou. Ninguém sabe por quê até hoje. Essas doenças mentais na época, então, pior ainda, né? Mas ele pirou. Mas mostra uma desconexão ou quebras nas conexões normais com o mundo exterior. Então, assim, no mínimo, dá para dizer que eram... Eu vou dizer uma coisa a mais. Desconfiança minha. Eu acho que não é que ele pirou um dia. Eu acho que ele foi pirando aos poucos, com as ideias que ele já desenvolveu. Então, ele foi... Acho que até os delírios... Essa é uma teoria que existe. Quer dizer, os delírios dele foram avançando tanto que ele pirou por causa disso. É bem possível. E aí é uma loucura leva à próxima, né? Quer dizer, nas conexões internas dele, ele vai potencializando os efeitos. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Estamos ouvindo, só que a tela está piscando. Ruim aqui, peraí. Bom, eu acho que ele vai potencializando essa loucura dele com novos conceitos e tudo mais. Eu acho que, assim, eu não tenho muito o que dizer. O que eu acho é que aquele conceito inicial, que tudo é interpretação, é uma verdade, mas quanto mais observação você tiver, menos você infere, mais você sabe o que você está vendo. Tá certo? Então, assim, eu acho que a medicina é baseada em evidência. A gente não conhece todos os fenômenos da medicina, todos os fatos da medicina, porque a gente não tem capacidade de abarcar toda a informação. Mas o dia que a gente estiver se aproximando do conjunto de informações necessárias para uma observação absolutamente idônea, nós vamos saber tudo da medicina. Eu não tenho dúvida. Então, sei lá, acho que filosofia é bacana, é diletante, é simpático, é agradável, eles escrevem muito bem. Mas daí tirar algum proveito dessas informações, eu tenho muita dificuldade, muita. Legal. Miriam.
Miriam, você consegue... Você está no mudo. Você consegue colocar a câmera? A gente não consegue te ver nem escutar. Ah, não é a Miriam. Você não é a Miriam. É o Efim. Tudo bom, Efim? Efim, você está no mudo. Nós estamos te vendo, mas não estamos ouvindo. Parabéns, Ari. Apresentação muito interessante, intercalada com música, com poesia do John Lennon, do Gilberto Gil, gostei muito. Agora, a questão realmente não é nós validarmos o que o Nietzsche postulou, é nós, na verdade, entendermos qual foi o grande legado do Nietzsche, além dessa má interpretação dos nazistas em seu favor. Ou seja, distorcendo fake news, a coisa toda de imputar a ele antissemitismo que ele não tinha, essa coisa toda. Bom, eu acho o seguinte, que o Nietzsche deixou uma marca significativa na própria evolução do pensamento. Explico. Ele influenciou pensadores do século XX, como o Foucault e o outro Deleuze, e também a escritora norte-americana de origem russa, fugida da Revolução Bolchevique da Rússia, chamada Ayn Rand. A Ayn Rand escreveu 2 livros que são tijolaços, muito influenciados pelo Nietzsche, que deu a origem à ideologia da direita norte-americana. O individualismo, materialismo, nada resto importa. Egoísmo é o capitalismo, vamos dizer, pregado pela direita norte-americana. Eu acho mais interessante esse viés do que nós discutimos as doenças venéreas e o cacete, porque, na verdade, isso não altera em nada o que ele deixou da sua obra. Agora, por outro lado, evidentemente que ele usou o artifício do choque, né? De ser chocante. Quando ele diz Deus está morto, e o John Lennon depois vai repetir a mesma coisa, que Deus não existe, essa coisa toda, na verdade, ele está estremecendo as bases de uma cultura ainda alicerçada nesses, vamos dizer, beliefs, né? Nessa crendice toda. Bom, quem sou eu para criticar religiões estabelecidas? Mas eu acho que o Nietzsche contribuiu significativamente para, inclusive, a evolução do pensamento político do século XX e XXI. Era isso. Parabéns. Legal. Antes de passar a palavra para a Maria Eugênia, eu queria comentar algumas coisas em cima do que você falou, enfim. Primeiro que... Bem, eu não conhecia essa história da Ayn Rand, quer dizer, eu conhecia ela, mas não sabia que ela tinha sido influenciada pelo Nietzsche, mas exatamente isso, quer dizer, o Nietzsche propunha essa dualidade da moral, que é a moral dos nobres e a moral dos escravos. E isso, se você trouxer para o dia de hoje, é exatamente a moral da direita e da esquerda. A moral da direita é assim: nós somos os bons, eles são os ruins. Quer dizer, isso não era nem moral, isso era uma coisa... Quer dizer, a direita não está nem aí para os pobres, fracos, oprimidos. A direita quer viver o mundo dela. Isso é claro para mim. Já a esquerda, a moral da esquerda é assim: nós, o povo, somos os bons. Esses caras que nos oprimem, os rentistas, esses caras são os ruins. Então, isso é uma coisa que a moral de hoje é isso, a moral da direita versus a moral da esquerda. Exatamente isso. Outra coisa que, também pegando uma carona, e a pergunta do Arthur, o que ele legou, essa frase, não há fatos, somente interpretações, eu acho fantástica, porque eu tinha muita convicção de coisas, quer dizer, a gente teve uma discussão enorme aí sobre ivermectina, e eu tinha essa convicção que ivermectina é uma bobagem.
Só que eu vi que não existe como provar que é ou não é. Quer dizer, interpretação pura. A minha interpretação é essa. A interpretação do cara que toma é que cura. Tem muita coisa na vida que a gente tem convicção disso. Eu tenho convicção de uma série de coisas, e outra pessoa tem uma convicção oposta. E são interpretações. Então, isso, para mim, é uma coisa que também ficou clara da filosofia dele. Quer dizer, não foi ele que falou isso, mas é isso. Maria Eugênia. Eu só queria acrescentar outras influências, né, que ele teve. O Milan Kundera, por exemplo, na Insustentável Leveza do Ser, ele cita o Eterno Retorno. E aquela banda The Doors era fã também do Nietzsche. O Jim Morrison, que fazia as letras do The Doors, tem até uma ode ao Nietzsche. Não ódio, ode. Então, eu só lembrei disso também. Qual é a música dos Doors? Você lembra? Não me lembro agora. Não me lembro. Eu vou procurar. É que eu lembrei agora porque ele gosta. O Jim Morrison, ele era poeta antes de ser da banda, né? Então, eu acho que era estudante de literatura, alguma coisa assim. E ele gostava do Nietzsche. Depois ele fez uma ode ao Nietzsche, mas eu preciso me lembrar exatamente agora. Não me veio agora a cabeça também. Legal. Depois manda para mim qual é. Bom, alguém mais quer falar? Se não tem mais ninguém chocado que queira falar, vamos encerrar a reunião. Ok? Obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Abraço. Parabéns. Muito bom, Ari. Muito legal. Parabéns. Eu que agradeço. Bom, Ari. Parabéns, Ari. Parabéns. Muito bom. Ari. Legal. Muito bom, Ari. Obrigado. Foi ótimo, Ari. Olha, obrigado a todos. Para isso é que vale os amigos. Para mentir com sinceridade. Obrigado. Roberto, o que você achou, Roberto? Muito bom. Opa!